Olá pessoal, nesse bloco nós vamos começar a falar do Sistema Regional Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. Então já falamos do Sistema Interamericano, vamos fazer algumas comparações aqui, tá? E vamos focar para falar do Sistema Europeu agora. Primeira coisa, é o sistema mais antigo. Então, foi o sistema que mais teve oportunidade de evoluir. A gente está falando de 1950, que é o ano, anotem aí que vai ser o nosso documento jurídico mais importante, é o ano da Convenção Europeia de Direitos Humanos, ok? Bom, por que, né, que é o sistema mais antigo? Certamente porque o continente europeu ele ficou muito marcado pela memória da Segunda Guerra Mundial. Então eles quiseram marcar também a institucionalização de um determinado sistema de proteção dos direitos humanos que representasse um standard mínimo de proteção dentro do continente europeu. Então o fato deles serem os mais antigos, né, terem implementado esse sistema, tem muito a ver com a própria memória da Segunda Guerra Mundial. Em 1949 foi fundado o Conselho Europeu, que é um conselho que reunia todos os ministros de justiça do continente, né, dos estados partes. Porém, foi um conselho que praticamente não fez nenhuma menção à questão de direitos humanos, tá? Então, eles viram a necessidade realmente de se criar um sistema específico de proteção e de monitoramento desses direitos. Importante a gente dizer, pessoal, que dentro do continente europeu, o sistema previsto pela Convenção Europeia de Direitos Humanos não é o único sistema de proteção dos direitos humanos, tá? Coloquem essa observação aí no caderno de vocês. Existe uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, anotem o nome desse documento, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que é uma carta vinculante, ou seja, obrigatória para os estados desde 2009, ok? Desde 2009, com a implementação do Tratado de Lisboa, ok? Então, quando a gente fala de Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, vinculante desde 2009, por meio do Tratado de Lisboa, nós estamos falando de um sistema de proteção dos direitos fundamentais, tá? Então, nós estamos falando aqui de outro sistema, que é o da Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, ok? Esse sistema, né, esses dois documentos, na verdade, eles criam o que a gente chama de um sistema internormativo de proteção dos direitos humanos. Binário, ok? Um sistema binário internormativo. Porém, para o conteúdo aqui do nosso curso, nós vamos tratar apenas da Convenção Europeia de Direitos Humanos, tá? Estou acompanhando meu tempo aqui porque eu posso fazer blocos de apenas 15 minutos para subir esses vídeos para o YouTube. Bom, ok. Então a gente já sabe que o tratado regente, para quando a gente fala de direitos humanos no continente europeu, é a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Assim como dentro do sistema interamericano, qual é o tratado regente? É a Convenção Americana de Direitos Humanos, ok? Lembram lá que eu pedi para vocês anotarem certinho, lá com cor diferente, a hora que a gente está falando do sistema de monitoramento e a hora que a gente está falando dos documentos jurídicos que estabelecem esses sistemas, tá? Então a gente anotou lá para a Corte Interamericana a Convenção Americana de Direitos Humanos como tratado regente, principal documento jurídico. E aqui, agora, dentro do sistema regional europeu, a gente está falando que a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950 é o tratado regente, é o principal, ok? Bom, essa Convenção Europeia, ela institucionaliza dois compromissos muito importantes por parte dos Estados partes. O primeiro compromisso, gente, é o compromisso dos Estados de não fazerem normas de direito interno que se contraponham às disposições da Convenção, certo? Então, o Estado, ele não pode, lá dentro do seu próprio parlamento, fazer normas que estejam em contraposição. Esse é o primeiro compromisso firmado por parte dos Estados. O segundo compromisso diz respeito ao fato que esses Estados, eles aceitam serem demandados perante o sistema de monitoramento
que a gente vai falar já já, previsto pela Convenção Europeia, em casos de violações de direitos humanos, ok? Então, a Convenção, ela institucionaliza esses dois compromissos. Não realizarem normas, não fazerem normas internas que estejam em contraposição à Convenção, e o Estado ele aceita ser demandado perante o sistema de monitoramento em caso de violação de disposições dessa Convenção, beleza? Importante. Quem são as pessoas protegidas por essa Convenção Europeia de Direitos Humanos? Quaisquer pessoas que estejam, naquele momento, sob a jurisdição de um Estado parte, ok? Qualquer pessoa. E quando a gente fala de que está sob a jurisdição, nós não estamos nos referindo a pessoas que residem no Estado parte. Pode ser uma pessoa, gente, que esteja ali temporariamente, por qualquer motivo, ok? Então, se eu, a mina brasileira, tiver por motivos de turismo dentro do território de um Estado parte da Convenção e sofreu uma violação de direitos humanos que esteja prevista, né, cujo direito esteja previsto na Convenção, eu tenho o direito de acionar a Convenção. Okay? Eu tenho o direito de acionar todo o sistema de monitoramento que a gente vai começar a falar dessa Convenção, tá? Então anotem isso daí, que quaisquer pessoas, podem, de fato, acionar esse sistema que estejam sob a jurisdição do Estado parte, que residam ou que estejam ali temporariamente, beleza? Bom, como que é estruturada essa Convenção, gente? A Convenção ela é estruturada em 3 partes, coloquem aí. A primeira parte, ela vai se referir aos direitos civis e políticos, que nós já comentamos, né? Todas essas aulas passadas, a gente já comentou quais são aqueles direitos civis e políticos principais dentro lá das outras convenções, dos outros protocolos, e é basicamente esse o conteúdo, tá? Então, a primeira parte vai tratar dos direitos civis e políticos. A segunda parte da Convenção vai tratar sobre a estrutura e o funcionamento da Corte, tá? Que nós vamos comentar um pouquinho. E a terceira parte da Convenção vai tratar de outras disposições, por exemplo, o poder dos ministros, questões de reserva em relação à Convenção, os estados podem pedir determinadas reservas em relação a determinadas partes, ok? Então, basicamente, a Convenção ela vai estar dividida nessas 3 partes. Olha que interessante, gente. O rol originário, lá de 1950, dessa Convenção, ele era um rol não tão extenso assim de direitos civis e políticos. E por causa disso, a Convenção Europeia, anotem isso, ela contou até o momento com mais 14 protocolos adicionais que foram anexados à Convenção Europeia de Direitos Humanos. Em contraposição a quantos protocolos adicionais que a gente comentou lá na aula sobre o Sistema Regional Interamericano. Lembram que a gente falou que houveram 2 protocolos adicionais? Que foi o protocolo dos direitos econômicos, sociais e culturais e o protocolo a respeito da abolição da pena de morte. Se lembram disso? Já aqui, no caso do sistema europeu, a Convenção Europeia de Direitos Humanos ela contou com 14 protocolos adicionais, ou seja, bastante coisa, né? E do que tratam esses protocolos? Basicamente, eles vão aprofundar tanto nos direitos previstos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, aquela lá de 48, eles vão aprofundar naqueles direitos, e também aprofundar nos direitos previstos pelos 2 protocolos adicionais de 1966, aqueles lá da ONU também que a gente já comentou, ok? Então, basicamente, o conteúdo desses 14 protocolos adicionais vão ser relacionados à DUDH e aos protocolos de 1966. Vamos começar a falar agora do sistema de monitoramento, como que funciona o monitoramento dentro do sistema regional europeu. Bom, é interessante essa informação, que a partir de 1998, ok, foi instituída a Corte Única, porque antes de 1998 o sistema ele era parecido com o interamericano.
Existia uma comissão que fazia aquele juízo de admissibilidade e existia a corte. Hoje em dia não existe mais a comissão, gente. Existe apenas a corte. E a corte ela vai ter a função seja de fazer um juízo de admissibilidade, tá? Quanto de fazer um juízo de mérito. Então é importante essa diferenciação aí. E existe ainda, nesse âmbito do sistema regional europeu, um conselho, que na verdade é o Comitê de Ministros, tá? E esse Comitê de Ministros, anteriormente, ok? Eles tinham o poder também contencioso. Vamos dizer assim, que existe ainda esse órgão político, tá? É só o poder dele que mudou. Porém, esse Comitê de Ministros, eles antigamente tinham também o poder de dizer se um Estado parte violou ou não a convenção. Imaginem, gente, quantas críticas não sofreu esse comitê, né? Porque como que você vai atribuir uma função contenciosa a um órgão político, certo? Então, devido ao excesso de críticas que esse comitê sofreu ao longo dos tempos, atualmente, e isso é o importante para vocês anotarem, atualmente existe um comitê de ministros que tem apenas uma função supervisora. Não tem mais função contenciosa, a função contenciosa ficou ali exclusivamente com a corte, ok? Última informação para a gente fechar esses primeiros 15 minutos. Hoje é possível que um indivíduo ele tenha o direito de fazer uma petição individual. Lembra aqueles mesmos sujeitos que a gente falou para a Corte Interamericana? Aqui também eles têm esse direito, tá? Tanto os indivíduos, como grupos de indivíduos, quanto organizações não governamentais. Então coloquem isso daí, esses sujeitos, em relação ao direito de petição. A Corte ela tem funções consultivas e a função contenciosa, igualzinho a gente comentou lá para a Corte Interamericana também. Função contenciosa, que é de julgar e de, assim, emitir uma sentença, né, definitiva, inapelável, e tem a função também consultiva, de interpretação das disposições da Convenção Europeia de Direitos Humanos, ok? E hoje, gente, não existe uma cláusula facultativa de submissão do Estado à corte, ok? Isso é interessante e a gente viu que isso é diferente lá em relação à Corte Interamericana também. Então o Estado, parte da convenção, ele não pode escolher não se submeter à jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos, tá? Então não existe essa cláusula facultativa. Bom, e dentre as sanções mais graves que um Estado pode sofrer é exatamente a expulsão daquele Estado do Conselho dos Ministros, ok? Aquele órgão político lá, então o Estado ele pode ser expulso. Em relação a esse comitê, gente, de ministros, quero deixar mais uma informação aqui para vocês, que hoje eu comentei que eles têm o direito de supervisão, certo? O que significa isso? Depois que a corte emitiu a sentença, vai ser esse comitê de ministros que vai supervisionar se o Estado ele vai realmente cumprir a determinação da corte ou não. Qual é a justificativa que está por trás disso? Porque acredita-se que, como é um órgão político, eles vão ter uma maior força de convencimento para levar o Estado a se adequar àquela disposição ali da corte, tá? Então eles permanecem com essa função de supervisão. Bom, e qual que é o efeito que vocês imaginam da sentença da corte em relação aos outros estados que não fizeram parte daquele litígio ali? Vamos supor que foi algo entre o estado A e B, ou foi um indivíduo do estado A que levou aquele próprio estado A à corte. Existe algum efeito em relação aos outros estados? Acredita-se que existe sim um efeito que eles vão chamar de um efeito profilático, que é como se os outros estados viram a condenação que sofreu aquele estado A, eles vão ter que progressivamente ali adaptarem a própria legislação interna, né, e a própria jurisprudência. Então existe aí um efeito profilático dessas sentenças da corte em relação a esses outros estados, ok? Vou encerrar esse bloco e aí a gente termina no próximo.